Pai de infinita misericórdia, nós te agradecemos por mais essa noite de estudo e te pedimos a paz para todos nós aqui presentes, sobre as bênçãos dos protetores espirituais das casas de Aureliano e das casas amigas dos participantes aqui presentes. Intua a Rita, dê a ela a sabedoria necessária para conduzir o espírito da noite. E fique com todos nós, nos abençoando, nos guiando, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos continuar, então, o estudo do livro Nosso Lar. E estávamos terminando na terça-feira passada o capítulo 34, muito, muito interessante, muito rico em informações e ensinamentos, né? Porque André Luiz encontra os samaritanos que estavam, o grupo, né, de socorristas chamados samaritanos, que estavam conduzindo ao nosso lar espíritos desencarnados em aflição. E ele se deixa levar. Oi? Agora estou te ouvindo. Está me ouvindo? Eu estou ouvindo o senhor. O senhor está me ouvindo também? Estou. Aham. Então, até porque o senhor faltou também, é bom dar uma recordadinha, né? O senhor conhece o livro, mas a gente recorda o capítulo. Né? Tá bom. É só repetir. Então, este grupo socorrista chamado Samaritanos está chegando à colônia com alguns desencarnados em aflição, que vão ser ali levados para as câmeras de retificação. André Luiz encontra no meio deles uma senhora que tem visões de demônios que a perseguem e começa a falar da sua vida na Terra. E ele logo percebe que esta senhora tinha vivido no século XIX. Nós fizemos as contas ali aproximadas, né, de que o André Luiz, já que no próprio livro Nosso Lar, ele passa ali um ano, né, no Nosso Lar, nesse primeiro volume, que eles vão receber notícias da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, aliás, e o ano será indicado como 1939, chegando ao nosso lar em 1939, e ela desencarnou em 1888, no ano da abolição, e não se conformou com a abolição. Ela era escravagista e ferrenha, e maltratava mesmo os escravos, considerava os negros como seres inferiores. Ela e os padre, seu confessor, ambos consideravam os negros como seres inferiores. E André Luiz se deixa levar pela curiosidade, fazendo perguntas a esta senhora. Eu até brinquei com a Aninha, porque a Aninha estava presente na reunião passada, e ela disse, repetindo o passado agora, ela passou a bola para mim, e eu disse que o André Luiz estava pisando na bola, né? Estava se deixando levar pela curiosidade. E a Narcisa interrompe a conversa, chamando a atenção dele, né, assim, simpaticamente, docemente, para que ele não alimentasse aquele tipo de conversa, que tivesse caridade, enfim, com aquela senhora. E aqui no final ela diz o seguinte: não comente o mal. Já sei tudo que lhe
ocorreu de amargo e doloroso. Ela diz para a mulher: descanse pensando que vou atendê-la. E no mesmo instante, dirigiu-se a um dos auxiliares, sem afetação. Você, Zenóbio, vá ao departamento feminino e chame Nemésia em meu nome para que conduza mais uma irmã aos leitos de tratamento. E nós discutimos o seguinte, até a Márcia participou e mais alguém também aí participou, me desculpem, eu esqueço os nomes. E então, a questão que nós discutimos foi a do inferno consciencial, né? Ela se sentia perseguida pelos escravos que ela havia maltratado. E nós levantamos algumas hipóteses. Alguns desses escravos poderiam, sim, ter ficado em perturbação, como essa senhora ficou. Mas outros não. Outros poderiam estar galgando naquela hora, naquele tempo, patamares mais elevados e até reencarnados. Mas ela poderia ver, né, sentir alguém ou plasmar. Isso a gente chama de ideoplastia, né? Plasmar pela consciência figuras terríveis, demoníacas, de acordo com a cultura cristã católica em que ela foi criada. E nós concluímos o seguinte, que por mais que essa cultura religiosa desse a ela o perdão no confessionário e a levasse a limpar a sua alma com a comunhão e tudo mais, no fundo, ela sabia que estava errada. E nós nos lembramos da questão 621, que nos indica onde está escrita a lei de Deus, na consciência. Então, um dos detalhes, não é um detalhe, um dos fatos mais importantes na desencarnação é o espírito encontrar com a sua própria consciência. E a consciência é que é o grande juiz, é o primeiro grande juiz. E ela começa a acusar a si mesma e a criar aquelas ideoplastias. É uma das possibilidades. Falamos também que a criação do inferno foi uma criação da Igreja Romana, assim como a do céu, e posteriormente criaram o purgatório. Eu indiquei, lembrei, né, aos companheiros aí, que o Kardec faz essa retrospectiva histórica no livro Céu e Inferno, na primeira parte. Não há necessidade nem de buscar os próprios livros de história, devem conferir com os livros de história, né? Devem investigar, mas o próprio Kardec faz isso no livro O Céu e o Inferno. Não estamos combatendo, condenando nenhuma religião, mesmo porque tudo isso foi feito na Idade Média, quando a igreja, eu costumo falar igreja romana, né? Ela estava dominada pelos imperadores romanos. Havia um interesse político dos romanos de dominar o cristianismo. Daí, não é, tantas criações que ainda permanecem. O Império Romano se transformou num império religioso e continuou com a capital em Roma. Existem facções dentro deste império, aspas, que não tem absolutamente nada a ver com a religião em si. O que perturbava aquela senhora não era o fato de ser católica, mas o orgulho e o egoísmo. Não é isso? Ô Rita, nesse Sim. caso, esses escravos não poderiam ficar em volta dela como corpos ovoides, não, né? Porque senão ela não estaria no nosso lar, né? Como o quê, querida?
como Acho que obsessores? minha internet está ruim, tá dando para ouvir? Não, eu que sou meio surda mesmo. Não, é porque a minha internet também não está muito boa. Não, tá bom, tá a ótimo. gente falou, né, e você fez um resumo maravilhoso agora, que a consciência dela que a acusava, né, do que ela fez, né, com esses escravos. Mas ela também não poderia estar envolta em corpos ovoides de alguns escravos, não, né? Porque senão ela não estaria no nosso lar. Ou poderia também. Não, aquilo poderia ter, sim. Se ela foi socorrida, porque ela já estava em condições de ser socorrida. Isso aí é verdade. Mas essas imagens podem ter ficado na memória dela, né, na consciência dela. Mas não como corpos ovoides, né? Não, acredito que não. Que eles não entrariam em nosso lar. Para que ela se alimente desse pensamento, né? Não, eu acho que no nosso lar eles não entrariam. Eles estariam como reminiscência, né? Isso que eu pensei, né? Eles já estariam no outro patamar sendo tratados, né? E ela no nosso lar sendo tratada também. Eu acredito. Não sei se você se lembra de um caso aí nas câmeras retificadoras, em que, não sei se vocês já passaram por esse capítulo, em que um senhor vê o seu próprio corpo em decomposição e ele vê isso na mente. Ele não está mais perto do corpo, ele não está mais visualizando aquele corpo em decomposição, no entanto, ele vê pela mente. Ele já está na câmara de retificação para ser socorrido, mas ele continua com aquela visão. Ele é assombrado por aquilo que ele viu. Ele viu, mas ele já foi afastado do corpo, mas ele continua na mente, né? Então é o caso dessa quantos irmãos, né, Rita, vivem essa tormenta, né? É verdade. De carregar essa culpa, essas coisas, né? Coisas que assustam. É verdade. Quem trabalha em reunião mediúnica, né, vê muito desses casos, né? Sim, com certeza. Desses casos. Inclusive escravos revoltados, né? Que da mesma forma que essa senhora ficou aí mais de um século, né? Mais de um século não, né? Muitíssimos anos na erraticidade atormentada, né? Porque ela vai continuar na erraticidade, né? Até reencarnar, mas eles ficam atormentados porque aí nós falamos sobre o tempo, porque o tempo na consciência ele é muito relativo, tanto é que André Luiz ficou 8 anos no umbral e não percebeu que ficou 8 anos no umbral. Para ele era um pesadelo. Bom, isso nos consola, né? Porque se nós ficarmos 100 anos no umbral, nós vamos pensar que foi só um pesadelo. Verdade. Mas depois, viu? Na hora não. Mas não, né? Pois é. Então, este capítulo também nos lembra da questão do preconceito, o quanto que ele está arraigado, né, em muitos de nós. E é difícil vencê-lo, justamente porque nós já tivemos muitas experiências de reencarnações em posições diferenciadas. Já fomos escravos, mesmo em outras civilizações, porque os negros não foram escravos por causa da cor da pele, mas porque eram povos vencidos. Os gregos foram escravos, mas eram povos que tinham uma cultura superior à dos romanos. Cultura intelectual, porque quando a gente fala em cultura, a cultura dos negros é muito rica, não é? Tanto é que eles enriqueceram o Brasil. Esse caldo cultural do Brasil tem muito de negritude, né? Essa mistura, né? Eu até citei uma frase do Mário de Andrade. Mário de Andrade é um escritor paulistano, e que era, por coincidência, mulato. E ele fala que, tem uma frase dele em que ele diz que o Brasil é um país lindamente misturado, né? E grande parte da nossa cultura nós a devemos, né, desse
cadinho cultural aos negros, né, em termos de cultura, não a parte, vamos dizer, intelectual. Cultura entendida como cultura letrada. Então, eles não tinham, em relação aos portugueses, segundo, né, a classe dominante, a cultura letrada. Mas eles trouxeram muita coisa aqui para nós e ajudaram, né, a construir o perfil, né, do Brasil. Embora todo perfil seja redutor por ser um perfil, né, mas é mesmo um país lindamente misturado. Mas como nós alternamos muito as nossas posições, inclusive em remotas encarnações, nós temos essa coisa, né, de nos sentirmos escravos ou nos sentirmos poderosos, e voltamos ao Livro dos Espíritos. As grandes chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo. O que atormentava, as causas dos tormentos daquela senhora eram orgulho e egoísmo. Porque nem todos os católicos, mesmo aqueles do tempo dela, agiam como aquela senhora agiu. Podemos partir para o outro... Rita, só para lembrar, entre os negros havia muçulmanos. Portanto, sim. Negros com a cultura já bem acima da média deles. Claro. Então, vieram mais contribuir ainda para a nossa cultura, sem dúvida. Isso mesmo. Havia. E dependia da tribo, né? E com relação a essa contribuição, nós temos uma contribuição deles muito grande nos Estados Unidos, né, também. E a música, por exemplo, dos Estados Unidos, a grande música, né, americana, eles devem aos negros e aos judeus, né? Quem gosta aí de música americana, pode, da grande música americana, né? Negros e judeus. É o jazz. Jazz. Eles que trouxeram. É isso aí. Trouxeram o samba hoje para cá, acho que tem muito a ver com eles. Né? E o samba aqui, né? Então, esses nossos ritmos maravilhosos. Então, nós, espíritas, temos de estar sempre atentos aos preconceitos, inclusive preconceitos religiosos também, né? O esclarecimento a respeito das religiões, conhecer um pouco da história das religiões, e inclusive para esclarecer os próprios espíritas diante de revelações da ciência, revelações da história. Isso aí é muito importante para nós. Nós falamos disso também na semana passada, a respeito das modificações dos textos. Eu fiz vamos dizer, uma barriga nas explicações do capítulo na semana passada por causa disso. Porque o espírita encara, não é isso a razão? Encara a história, encara a ciência, e o Evangelho segundo o Espiritismo descarta muita coisa, né? Aquelas 4 partes que são passíveis de dúvida nos evangelhos contidos na Bíblia, justamente porque aqueles textos foram muito alterados. Nós não vamos brigar com ninguém, nós vamos respeitar todos, não vamos discutir com ninguém, mas quando for conveniente, nós vamos explicar para deixar Jesus inteiro como modelo moral, sem as dúvidas que são colocadas no seu entorno, que é misturado com lendas de outras culturas, inclusive Egito, Roma, Pérsia, não é? O que é natural na evolução da humanidade. Isso aí é próprio, né, da evolução. Tudo bem? Vamos partir para o capítulo 35? Mais alguma coisa? Não, é bom conversar. Oi? Não, tudo bem, pode prosseguir. Posso prosseguir? Sim. Então vamos. Vou ver se eu enxergo aqui direitinho, tá? Já estou precisando operar a catarata. Capítulo 35, Encontro Singular. Guardavam-se apetrechos da excursão e recolhiam-se animais de serviço, quando a voz de alguém se fez ouvir carinhosamente a meu lado. André,
Você aqui? Muito bem, que agradável surpresa. Voltei-me surpreendido e reconheci no samaritano que assim falava o velho Silveira, pessoa de meu conhecimento, a quem meu pai, como negociante inflexível, despojara um dia de todos os bens. Justo acanhamento dominou-me então. Quis cumprimentá-lo, corresponder ao gesto afetuoso, mas a lembrança do passado paralisava-me de súbito. Não podia fingir, naquele ambiente novo, onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes. Foi o próprio Silveira que, compreendendo a situação, veio em meu socorro, acrescentando: francamente, ignorava que você tivesse deixado o corpo e estava longe de pensar que o encontraria em nosso lar. Identificando-lhe a amabilidade espontânea, abracei-o comovido, murmurando palavras de reconhecimento. Quis ensaiar algumas explicações relativamente ao passado, mas não o consegui. No fundo, eu desejava pedir desculpas pelo procedimento de meu pai, levando-o ao extremo de uma falência desastrosa. Naquele instante, eu revia mentalmente o clichê do pretérito. A memória exibia de novo o quadro vivo. Parecia-me ouvir ainda a senhora Silveira, quando foi à nossa casa suplicante esclarecer a situação. O marido estava acamado havia muito, agravando-se-lhes a penúria com a enfermidade de 2 filhinhos. As necessidades não eram reduzidas e os tratamentos exigiam soma considerável. A pobrezinha chorava, levando o lenço aos olhos. Pedia mora, implorava concessões justas, humilhava-se, dirigindo olhares doridos à minha mãe, como a rogar entendimento e socorro no coração de outra mulher. Recordei que minha mãe intercedeu, generosa, e pediu a meu pai esquecesse os documentos assinados, abstendo-se de qualquer ação judicial. Meu genitor, porém, habituado a transações de vulto e favorecido pela sorte, não podia compreender a condição do retalhista. Manteve-se irredutível. Declarou que lamentava as ocorrências, que ajudaria o cliente e amigo de outro modo, frisando, porém, que no tocante aos débitos reconhecidos não via alternativa, senão a de cumprir religiosamente os dispositivos legais. Não podia, afirmava, quebrar as normas e precedentes do seu estabelecimento comercial. As promissórias teriam efeito legal. E consolava a esposa aflita comentando a situação de outros clientes que, a seu ver, se encontravam em piores condições que o Silveira. Inclemente o pai dele, né? Negociante, mais realista que o rei, mais legalista que a lei. E André Luiz encontra ali justamente com o Silveira. E ensaia a pedir umas desculpas, né? Vejam que a mãe estava ali, naquele momento antigo, né? Intercedendo pela outra mulher, esposa e mãe, não é? Lembrei os olhares de simpatia que minha mãe lançou à desventurada postulante afogada em lágrimas. Meu pai guardara profunda indiferença a todas as súplicas. E quando a pobre mulher se despediu, repreendeu minha mãe austeramente, proibindo-lhe qualquer intromissão na esfera dos negócios comerciais. A pobre família houve de arcar com a ruína financeira completa. Relembrava perfeitamente o instante em que o próprio piano da senhora Silveira foi retirado da residência para satisfazer as últimas exigências
do credor implacável. Queria desculpar-me, todavia, não encontrava frases justas, porque na ocasião, olha, André Luiz, também encorajara meu pai a consumar o iníquo atentado. Considerava minha mãe excessivamente sentimentalista e induzira-o a prosseguir na ação até o fim. Muito jovem ainda, a vaidade apossara-se de mim. Não queria saber se outros sofriam. Não conseguia enxergar as necessidades alheias. Via apenas os direitos de minha casa, nada mais. E nesse ponto tinha sido inexorável. Inútil qualquer argumentação materna. Derrotados na luta, os Silveiras haviam procurado recanto humilde no interior, amargando o desastre financeiro em extrema penúria. Nunca mais tivera notícias daquela família que, certo, nos devia odiar. Essas reminiscências alinhavam-se-me no cérebro com a rapidez de segundos. Num momento, reconstituíra todo o passado de sombras. E enquanto mal dissimulava o desapontamento, Silveira sorrindo, chamava-me à realidade. Tem visitado o velho? E aí, o que é que vocês acham da leitura até esse ponto? Era comum isso, ou é comum ainda? Eu não sei, Rita, se nós não faríamos a mesma coisa que o pai do André. É verdade. Porque a lei dizia que tinha assinado as promissórias e ele devia alegar. Se ele não pagar, outros também não vão querer pagar. Esse que é o raciocínio, né? É capaz de ver um difícil, né? Então é difícil a gente... Muito difícil. Dizer que perdoaria. Você não teria que perdoar os outros, né? Pois é, e disse que já tinha situações piores ainda, então... André Luiz apoiou. Muito difícil. E o André Luiz apoiou. E também o seu Aloysio, com todo respeito, né? Família patriarcal, né? Também. A mulher não podia dizer nada, né? Só calar e aceitar. É década de 20, por aí, porque... Por aí, década de 20. Mais ou menos por aí, então, década de... Mulher não podia nem votar, imagina. Imagina. Quando é que... Só podia votar na década de 30. Foi isso mesmo. Portanto, não podia falar nada. Podia falar nada. Não, eu vejo a grandeza dessa mulher, dessa mãe do André Luiz. Depois ela assume o compromisso de receber de volta. O marido. Tem um espírito bem elevado. Muito elevado. Agora, talvez ele pudesse amenizar, não é? O pagamento de alguma forma. Encontrar uma outra saída, não é? Adiar, por exemplo. É a moratória que ela pediu. Ela pediu uma moratória. Exato. De graça. Ele foi bem flexível, né? Foi. Mesmo que a lei estivesse do lado dele, ele era durão, né? Ele era durão. Mas vejam a atitude do Silveira. E o Silveira já é tarefeiro ali, né? Aí a gente pensa que aquela frase, não é, de Jesus, ai daquele por quem vem o escândalo, não é? O escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Quer dizer, essa situação favoreceu o Silveira em termos de evolução espiritual, né? Tanto é que ele já está aí como tarefeiro, né? E ele ainda pergunta, André Luiz, com camaradagem: tem visitado o velho? Aquela pergunta, a evidenciar espontâneo carinho, aumentava o meu pejo. Esclareci que, apesar do imenso desejo, não conseguira ainda tal satisfação.
Silveira identificou-me o constrangimento e, apiedando-se, talvez, do meu estado íntimo, procurou afastar-se. Abraçou-me cavalheirescamente e voltou ao trabalho ativo. Muito desconcertado, procurei Narcisa, ansioso de conselhos. Expus-lhe a ocorrência, detalhando os sucessos terrenos. Ela ouviu-me com paciência e observou carinhosamente. Não estranhe o fato. Vi-me há tempos nas mesmas condições. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que ofendi no mundo. Olha aí, gente, melhor não ofender. É como Jesus disse, né? É bom acertar, né, as nossas contas com o inimigo enquanto estamos a caminho. Caminha com ele. Não é isso? Reconcilie-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Olha que mais tarde ele não sei se é o góis. Não é mesmo? E pode acontecer isso, né? Ele está feliz de encontrar no nosso lar, né? Mas podia encontrar nas trevas, no umbral. Sei hoje que isso é uma bênção do Senhor. Isso é a Narcisa falando. Que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, recompondo os elos quebrados da corrente espiritual. E tornando-se mais categórica no ensinamento, perguntou: aproveitou você o belo ensejo? Que quer dizer? Indaguei. Desculpou-se com Silveira? Olhe que é grande felicidade reconhecer os próprios erros. Já que você pode examinar-se a si mesmo com bastante luz de entendimento, identificando-se como antigo ofensor, não perca a oportunidade de se fazer amigo. Vá, meu caro, e abrace-o de outra maneira. Aproveite o momento, porque o Silveira é ocupadíssimo e talvez não se ofereça tão cedo outra oportunidade. Notando-me a indecisão, Narcisa acrescentou: não tema insucessos. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Tome a iniciativa. Empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representa honra legítima para a alma. Recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. Não mais vacilei. Corri ao encontro de Silveira e falei-lhe abertamente, rogando perdoasse a meu pai e a mim as ofensas e os erros cometidos. Você compreende, acentuei, nós estávamos cegos. Em tal estado, nada conseguíamos vislumbrar, senão o interesse próprio. Quando Kardec nos apresenta aquela questão sobre o orgulho e o egoísmo, lá adiante, questão 800 e alguma coisa, não me lembro exatamente, ele reforça que o grande empecilho ao desenvolvimento é o interesse pessoal, é o interesse próprio. Quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, dificilmente pode o homem afastar-se do mau caminho. Silveira, comovidíssimo, não me deixou terminar. Ora, André, quem haverá isento de faltas? Acaso poderia você acreditar que vivia isento de erros? Além disso, seu pai foi meu verdadeiro instrutor. Vejam só. Além disso, né, seu pai, devemos-lhe, meus filhos e eu, abençoadas lições de esforço pessoal. Sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu, as possibilidades materiais, que seria de nós no tocante ao progresso do espírito? Renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana. Nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores.
Não se entregue a lembranças tristes. Trabalhemos com o Senhor, reconhecendo o infinito da vida. Fixando emocionados meus olhos úmidos, afagou-me paternalmente e rematou: não perca tempo com isso. Breve quero ter a satisfação de visitar seu pai junto de você. Abracei-o então em silêncio, experimentando alegria nova em minha alma. Pareceu-me que num dos escaninhos escuros do coração se acendera divina luz para sempre. Bonita, né? Como é importante pedir o perdão, né? Como ele se sentiu bem para fazer isso. E aí cresceu, né? A humildade se manifestou, né? Abriu o coração, né? Pediu perdão e lavou a alma, né? E sentiu aí a resposta, né, bondosa do outro. E nós podemos fazer isso agora, né? Enquanto estamos a caminho. Como você lembrou, o Silveira, ele resgatou alguma coisa, né? Sem dúvida. Nada é por acaso. Resgatou brilhantemente, porque ele cresceu com isso, né? Soube, nem podia ficar com raiva. Exato, podia ter ficado revoltado. Não ficou revoltado, ele venceu estava um degrau, subiu um degrau ali. Subiu um degrau. A gente tem que aproveitar, né, esses momentos para crescer. Alimentar a revolta só vai nos prender, não é? Um círculo vicioso, né? Quantas vezes repetimos reencarnações incorrendo no mesmo erro, né? Incorrendo no mesmo erro. Estacionamos, né? Mas chega uma hora que vem um pontapé danado, né? Aí a gente tem que progredir, né? O progresso é inevitável, né? Nós não temos condições de atrasá-lo, né? Ou melhor, de impedi-lo, né? Isso está no Livro dos Espíritos. Nós podemos atrasar, mas impedir não. Ficamos empacados, né? Que nem uns burros empacados. Mas, e às vezes por muitos séculos, hein? Muitos séculos. Relato de séculos parados, estagnados. Muita gente tem, e nós, de maneira geral, né? Às vezes comentamos que, porque eu tive uma reencarnação no Egito e tal, e, puxa vida, está aqui até hoje, né? Nesse estágio. Devia ter retornado à capela, né? Eu acho que eu fui um espírito, eu sou, né, um espírito capelino, mas puxa vida, mas você está aqui até hoje. Verdade. Não é? Então é preciso a gente reconhecer as próprias imperfeições para corrigi-las, né? Enquanto não reconhecemos, não dá para corrigir. Também não adianta dar uma assim de culpa-nildo, né? Culpa-nilda, né? Ficar com o peso do mundo nos ombros e é meu karma, é meu karma. Não sei se contei para vocês, tive uma colega na Secretaria de Educação, eu vivo contando as mesmas histórias, eu acho que é porque eu já virei os 50, né? Ela sempre se referia ao marido como karma, era o karma dela. E no andar em que trabalhávamos, olha, eu sou do antigo estado do Rio, hein? Trabalhei na Secretaria de Educação lá na Amaral Peixoto, imaginem. E havia, quem conhece Niterói sabe que ali o edifício das secretarias, o senhor Luiz conhece, onde hoje é em frente ao... Hein? Na Praça do Rink, não no Rink, na praça daquela... Da biblioteca, o fórum. Sim. Ali, tá? Ali. Então, havia um estacionamento ali, nem sei se existe ainda. E a biblioteca municipal e o fórum, né? Tem. Naquela área.
E da janela nós vimos o marido dela chegar no estacionamento, nós conhecíamos o carro, para pegá-la no final do expediente. E a gente colocou o apelido no marido de Karma. A gente dizia para ela, fulana, o Karma chegou. E, no entanto, quando se passou algum tempo, ele é que cuidou dela doente. Interessante, né? A vida está sempre ensinando, né? Ou seja, pois é. A gente sempre conhece casos desse tipo, eu também sei casos desse tipo. Você estava sempre reclamando, depois, aí foi o contrário, ele reclamando. Mas depois ela passou a cuidar dele. E a gente não tem que ficar aguentando karma, né? Não é essa a proposta da lei divina, né? A gente tem que se ajeitar e, enfim, tentar se harmonizar, né? O que o Martins Peralva, em Rita, no livro Estudando Mediunidade, ele fala os 5 tipos de casamento. Esse pode ser o sacrificial. Sacrificial. Geralmente são de provações, né? Provações. Mas esse supostamente poderia ser um sacrificial. Mas talvez não. Pelo jeito era provacional. Tem o provacional e tem aquele que é de afinidade mesmo, né? A pessoa é o de afinidade. E por último, do 5º nível, que é o do Kardec e Amélie. É verdade. Quem vê o filme vê que há momentos que ele se sente, não sei até onde o filme reflete realmente o que aconteceu. Mas vê que tem hora que ele se sente baqueado, e ela vai lá e o anima. É claro. Outro também que eu diria, casal que ri. Madame. É mesmo, cientistas, né? Os dois cientistas. Encontro fabuloso, né? Benfeitor da humanidade. Portanto, vieram com a missão de ser benfeitor da humanidade na área da ciência. Para ajudar a humanidade. Mas por isso é muito interessante no Evangelho, segundo o Espiritismo, a colocação da doutrina a respeito do divórcio, né? Que o divórcio às vezes é necessário, né? Em tantos casos aí, né, de violência e tudo mais, é necessário até para defender, né, a vida e tudo mais. E há uma coisa também muito interessante, aquela ideia de que há uma interpretação, o que Deus uniu, o homem não separa, porque a lei é a lei do amor, né? É lógico que a gente tem que aprender a amar, a gente tem que desenvolver a tolerância, a gente tem que a paciência, né? Tudo isso, né, na relação a dois, a gente vai desenvolvendo. Não pode ficar que nem naquele programa do Jô Soares, né? Casa, descasa, então não caso, né? Não sei se vocês se lembram. Não, o senhor Luiz deve lembrar. Lógico, lembro. Eu já era. As crianças aí não lembram, não. Né? Era casa, descasa, Batista. Né? Então não casa. Não pode ficar nesse casa, descasa. Mas também não pode ficar amargando, né, uma coisa que não dá certo. É preciso fazer alguma coisa, não é? Com respeito, amigavelmente, né? De forma a não criar inimizades. Então, a não piorar a situação. Quando se diz que o que Deus uniu, o homem não separa, é o que Deus uniu no amor. No amor, lógico. No amor. Aí o homem não separa. O Charles Simonetti escreveu um romance chamado Plano B. Não sei se vocês conhecem. O casal tinha se prometido antes de reencarnar. Mas um deles se casa impensadamente. Depois eles vão se encontrar. É bravo, né? Aí se cria uma situação dificílima. Mas os espíritos vão ajudando depois a ajeitar as coisas. Mas é muito difícil, né? Porque a lei verdadeira é do amor, não a dos homens. E isso está escrito lá.
Mas, por outro lado, há aqueles espíritas que estão na terceira, quarta, quinta alma gêmea, né? Estão procurando a alma gêmea, né, com não sei quantos casamentos. Mas é o que o Martins chama do acidental. Acidental. Um se encanta com o dinheiro da outra, e beleza e tal. É o acidental, o primeiro caso. E aí o divórcio vem resolver isso. O divórcio vem resolver isso. Separar aquilo que, na verdade, nunca foi uma união, né? Isso, nunca foi união. Eu, como professora, conheci muitos estudantes, filhos de casais separados e bem resolvidos. E filhos de casal vivendo, né, na mesma casa, sustentando o casamento e completamente conflitados. Isso tudo é muito relativo. O importante é, até vou participar de um seminário lá no Rio Grande do Norte. Olha, eu aqui em casa, mas o seminário é lá no Rio Grande do Norte, pela federação, sobre família, e vou lembrar a família romana, o Pater Familias, né, todo poderoso. E então, hoje nós temos vários tipos de família, né? A avó, o neto, a filha que é a mãe solteira do neto, mas desde que os fâmulos, né, que a família, a palavra família vem de famuli, servo, né? Porque os servos também eram da grande família romana. Engraçado o nome ter essa procedência, né? Porque o Pater Familias era servido por todos, né? Os servos eram verdadeiros objetos, né? Para ele, posse dele. Mas a mulher, os filhos, os agregados, todos eram, né, da grande família romana. Todos os que viviam sob o domus, né? E hoje nós temos vários tipos de famílias sob o domus, né? O avô que está criando o neto, que está com o filho, que está com isso e tal. E o importante é que essas criaturas que vivem sob o mesmo teto sejam servos no sentido de se ajudarem mutuamente. Esta é a família ideal, não é? Pessoas que estão sob o mesmo teto, mas que procuram se respeitar e se amar, não é? Que procuram se ajudar mutuamente. É uma maneira, né, de criar uma família. Tá na hora. Vamos, então, terminar por aqui. Estamos conversando, né? Chaluísio é um papo firme, né? Mas as meninas também estão conversando. Eu quero mais gente conversando. Hoje já teve mais gente conversando. Agora, eu quero me desculpar. Eu não estava ouvindo você, porque eu estava plugado aqui onde não devia. Seu Aloysio, isso acontece comigo. Eu, de vez em quando, fico plugada onde eu não devia. Isso espiritualmente também. Não, vamos procurar um bom plug. Mas no caso foi por incompetência. Eu, na minha frente... mas é sempre incompetência. É inadvertência. E eu obriguei você a desligar, ligar de novo. Nossa, mano. Mas é o que nós fazemos com nossos espíritos protetores. Mas ainda bem que eu aprendi agora com Silveira. Estou pedindo desculpas. Aprendendo sempre. Tudo bem, vamos encerrar. Eu faço a prece? Bom. Ok. De repente posso ser interrompida. Agradecemos por esses momentos tão preciosos em que estamos trocando ideias, aprendendo uns com os outros e sentindo a presença de amigos que nos assessoram, que nos acompanham sob as bênçãos de Jesus. E continuemos assim, firmes no caminho do estudo e no caminho do aprimoramento individual, buscando renovação espiritual de nós mesmos e pretendendo ser melhores amanhã do que fomos hoje. Fica conosco, Senhor Jesus, nosso mestre e amigo de todas as horas, hoje e sempre, com a graça de Deus. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Boa noite.
Ô Rita, não tem como você fazer a apresentação do texto pra gente? É porque o meu livro eu emprestei, eu não acho ele. O Rafael acostumou a gente meio mal, né, Flávio? Eu não sei fazer isso.